pessoal, então eu tô aqui hoje para gravar o segundo vídeo da série dos Heróis da Fé, ou seja, é o segundo Herói da Fé. Me sinto assim com uma grande responsabilidade de contar a história de Martinho Lutero, o grande reformador, segundo consta no livro, e eu quero deixar claro aqui que eu vou contar a história dele segundo esse livro, ok? Eu não pesquisei a biografia dele, enfim. E também, como a história de Martinho Lutero é a maior do livro, eu já aviso para vocês que esse vai ser o maior vídeo. E para que eu não erre as informações sobre Martinho Lutero, tipo nomes de cidades, enfim, eu coloquei tópicos aqui no meu computador e aí eu vou ficar olhando de vez em quando o computador, ok? Então vamos lá. Semana passada eu contei a história do Savonarola, Jerônimo Savonarola. Quando o Savonarola morreu, o Martinho Lutero tinha 15 anos. Então ele nasceu mais ou menos nesse contexto onde houveram outros precursores da reforma, outros homens que, cheios do Espírito Santo de Deus, começaram a falar verdades na Igreja Católica, enfim. Um deles foi o Wycliffe, outro foi Jerônimo de Praga e houveram outros, mas um deles me chama a atenção, que foi João Hus, que quando João Hus estava sendo morto pela Igreja Católica, o nome Hus significa ganso. Ele gritou assim: hoje vocês podem matar um ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que vocês não poderão queimar. E acreditem, 102 anos depois que João Hus disse isso, Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg. A profecia de João Hus se cumpriu. Então, como que foi a vida de Martinho Lutero? Ele era filho de uma família extremamente pobre, segundo esse livro. Eles tinham 7 filhos, então Martinho Lutero era um dos 7 irmãos. Só que o pai dele e a mãe dele eram extremamente zelosos assim, das coisas de Deus. E logo quando Martinho Lutero era criança, o pai dele ensinou ele a orar ao lado da cama. E uma das orações que o pai dele fazia era que meu filho se lembre do seu Criador, que toda a vida ele se lembre do seu Criador. Então o Martinho Lutero era extremamente assim, já temente a Deus, e eles tinham a Igreja Católica como a Santa Igreja de Deus, né? Então ele se confessava, enfim, foi criado totalmente no rigor assim, da Igreja Católica. E quando Martinho Lutero tinha 13 anos, ele foi estudar em outra cidade. E como ele era muito pobre, assim, naquela época ele pedia esmolas nessa cidade e ele orava, ia nas missas e se confessava frequentemente. Então até que um dia uma senhora chamada Dona Úrsula Cota, ela viu assim esse coração de Martinho Lutero, a humildade dele e convidou ele para morar com ela. E ele foi meio que adotado assim como um dos filhos dela. Nesse tempo, Martinho Lutero via Deus e Jesus, assim, mas ele via Deus como um Deus vingativo e punitivo, do qual ele tinha medo, assim, e ele precisava desesperadamente fazer coisas para agradar esse Deus, né? Então, a família do Martinho Lutero, com pouco tempo, ela começou a melhorar de vida. Eles eram uma burguesia em ascensão, assim, né? E com 18 anos, o Martinho Lutero foi para Erfurt fazer filosofia. Então, no terceiro semestre, ele concluiu o grau de bacharel em filosofia e com 21 anos ele já era doutor em filosofia. Nesse tempo, o Martinho Lutero passava horas e horas na biblioteca da universidade, era o lugar que ele mais amava, e nessa biblioteca ele descobriu o livro dos livros. E aí ele fez uma exclamação assim: ah, se eu tivesse um livro desses só pra mim. O sonho dele era ter uma Bíblia. E ele pensava que toda a Bíblia se resumia aos sermões que os padres pregavam nas missas. Só que aí ele descobriu assim, a grandiosidade da Bíblia e o tamanho todo dela, né? Então ele desejava ardentemente a Bíblia. E antes de tudo que ele fazia, todos os dias, ele orava. Ele dizia assim: orar bem é a melhor parte dos meus estudos. O pai do Martinho Lutero desejava que ele fizesse direito. Então ele até comprou, não me lembro o nome do livro, mas era um livro caríssimo, assim, que ele comprou para incentivar Martinho Lutero a fazer direito. Martinho Lutero começou a faculdade de direito, só que ele desejava ardentemente o Senhor. Ele era um estudante brilhante, assim,
e desejava o Senhor, assim. E aí ele teve algumas experiências de quase morte que apavoravam ele, porque ele não tinha certeza se ele era salvo. E aí teve um amigo dele de faculdade muito próximo que foi assassinado nesses dias. E ele falava assim, imagina se fosse comigo, pra onde eu iria? E olha que ele tinha uma vida totalmente devota, mas não conhecia a graça. E aí então, o Martinho Lutero passa por uma tempestade de raios, e aí um raio cai praticamente do lado dele, assim. E aí nessa tempestade de raios ele faz uma oração para Santa Ana, né? Falando que se ela livrasse ele dessa tempestade de raios, ele daria a vida dele em serviço à igreja, né? E se tornaria um monge. Então ele atravessa a tempestade de raios e quando ele tem 22 anos, ele faz uma ceia com os amigos dele de faculdade, né? E daí, enquanto eles estão lá se divertindo e rindo e tal, Martinho Lutero anuncia assim, eu vou me tornar monge e vou largar a faculdade de Direito. E foi um choque para os amigos dele, porque ele era dos melhores da faculdade, foi um escândalo. Os amigos dele desesperadamente pararam de rir, tentaram convencer ele de não fazer isso, de não desperdiçar a vida dele, né? E nunca foi fácil contar para os amigos e para os pais quando a gente quer se dedicar inteiramente à missão e a Deus. Até hoje não é fácil. Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. As pessoas não admiram aqueles que o mundo não admira, aqueles que deixam sua vida por causa de Cristo. E então, naquela mesma noite, Martinho Lutero saiu daquela ceia e foi se apresentar no mosteiro dos Agostianos para se tornar um monge. Os amigos dele tentaram desesperadamente convencer ele a não fazer isso. No primeiro ano todo de Martinho Lutero, os amigos dele iam lá na porta do mosteiro chamar ele. Teve uns que passaram uma noite lá e aí Martinho Lutero disse, não adianta, eu fiz uma promessa, né? E aí, o Martinho Lutero passava horas em jejum e oração, né? E ele tentava se livrar dos seus pecados assim, fazendo penitência, passando horas de jejum e oração. Ele via, assim, isso, né, de orar e jejuar como uma forma de ser agradável a Deus, que era o que ele desejava, né? Até que um dia, lendo a Bíblia, ele encontrou nas Escrituras um versículo que diz, porque o meu justo viverá pela fé. Isso foi como uma libertação, assim, na mente de Martinho Lutero. O Espírito Santo trouxe revelação disso para ele, né? Mesmo assim, ele pensava que ele não tinha sido perdoado dos seus pecados, até que um monge mais antigo, amigo dele, falou para ele do credo da Igreja Católica, que diz assim, creio na remissão dos pecados. Martinho Lutero, não fui perdoado. Então a palavra diz que ele se sentia como um recém-nascido no paraíso, nos braços daquele que perdoou e que foi crucificado por causa dos seus pecados, né? E aí ele foi ordenado padre e na sua primeira missa, né, o pai dele tinha ficado de mal com ele, assim, porque ele deixou a faculdade de Direito. Então na primeira missa que o Martinho Lutero pregou, o pai dele levou 25 amigos e nesse tempo o pai dele já era bem de vida e foi assistir a primeira missa do Filho Brilhante, que era eloquente e tinha um discurso inflamado e apaixonado, cheio de poder da presença do Espírito Santo, lembrando horas de oração e jejum. E aí, com 25 anos, o Martinho Lutero foi nomeado professor de filosofia, Wittenberg, começou a aparecer o Wittenberg na vida dele, mas ele não ansiava por títulos. As pessoas, professor. Ele não ansiava por isso, ele ansiava por Deus. E cada vez mais pela presença de Deus, por agradar ao Senhor, por ter uma vida que fosse digna daquele que o chamou. E multidões vinham de todas as partes para ouvir seus sermões, inflamados pelo fogo do Espírito Santo. E aí, até inclusive, um professor daquela época chamado Luz do Mundo, olha só como chamavam o professor, Luz do Mundo, falou assim, vou ler a frase dele, este frade há de envergonhar todos os doutores, há de propalar uma nova doutrina e reformar toda a igreja, porque ele se baseia na palavra de Cristo, palavra a qual ninguém no mundo pode resistir e que ninguém pode refutar, mesmo atacando-a com todas as armas da filosofia. Martinho Lutero era fiel à palavra eterna, que passará os céus e a terra, mas esta palavra nunca passará. Seu coração era fiel a isso. E aí então, o Martinho Lutero foi defender o mosteiro dele lá
em Roma. Ele foi convidado para fazer uma viagem junto com outro monge e ele considerava Roma a cidade santa. Ele estava maravilhado de poder conhecer Roma, né, onde era a sede da Igreja Católica. E ele passou um mês em Roma e um dia ele estava subindo as escadarias da igreja de joelho a fim de conseguir uma indulgência para pagar pelos seus pecados. E de repente, quando ele estava quase nos últimos andares, a voz do Espírito Santo ressoou como trovão na mente dele e ele lembrou daquele texto. A voz disse no texto: justo viverá pela fé. E aí Martinho Lutero levantou dos degraus, envergonhado, e se lembrou que seus pecados tinham sido perdoados. Desceu as escadarias de pé e nunca mais fez isso de novo, a fim de conseguir uma indulgência, porque a indulgência já foi dada, Jesus já foi morto. E aí, ele foi embora então, e na volta ele foi feito doutor e pregador no Wittenberg. Então, ele cada vez tinha mais títulos, mas cada vez menos ele almejava isso. Cada vez mais ele desejava o Senhor e continuava sendo humilde e quebrantado de espírito, né? E aí nessa época, mais ou menos, que ele começou a trocar completamente a visão dele, de ao invés de ver um Deus punitivo e vingativo, que era severo e que queria que as pessoas pagassem pelos seus pecados, ele começou a entender a graça de Deus. E na verdade toda a salvação pela graça, que na verdade Deus é um Deus totalmente de amor e graça e misericórdia. A partir daí, à luz do verdadeiro evangelho, né, ele começou a fazer jejuns e orações não mais para pagar pelos seus pecados ou tentar agradar o Senhor na sua força, mas porque ele amava ardentemente, apaixonadamente o autor da vida. Que ele desejava conhecer o seu Criador, ele sabia que ele já tinha sido perdoado, agora sim, mas ele queria continuar conhecendo o Senhor. E o legal é que através de Martinho Lutero, Deus revelou seu coração a milhares de ouvintes. Então Martinho Lutero começou a pregar a verdade do Evangelho e a salvação por meio da fé em Jesus Cristo e não por meio de indulgências, o perdão dos pecados pela fé e que Deus tinha enviado o seu Cordeiro Santo ao mundo, que tira o pecado do mundo. Então milhares de ouvintes puderam ouvir a verdade. Aí veio uma peste, olha que interessante, uma peste trazida do Oriente que matou a quarta parte de Wittenberg. Nessa altura, Martinho Lutero tinha sido eleito diretor de 11 conventos e todos abandonaram Wittenberg por causa da peste. E o pessoal pensou que ele também abandonaria, e ele falou a seguinte frase: para onde irei? Meu lugar é aqui. O dever não me permite ausentar-me do meu posto, até que aquele que me mandou para aqui me chame. Não que eu não tenha medo da morte, mas espero no Senhor, que Ele me dê ânimo. Nós também estamos passando por uma peste, e não devemos abandonar o nosso posto, a não ser que aquele que nos chamou nos chame. Enquanto isso, nós precisamos dessa coragem que Martinho Lutero teve. Eu fiquei bem impressionada quando eu li a biografia dele e vi essa fase da peste. Até que em outubro de 1517, Martinho afixou na porta da igreja do castelo Wittenberg as 95 teses, que basicamente falavam contra a venda de indulgências. Em um mês, as 95 teses já tinham chegado na Itália, fazendo estremecer os alicerces da Igreja Romana. E em agosto de 1518, Martinho Lutero foi chamado a Roma para se defender da acusação de heresia. Os amigos dele começaram a falar: não vai, Martinho Lutero, até que foi feito eles conseguiram que o julgamento de Martinho Lutero fosse na Alemanha mesmo. Então ele foi julgado em Augsburgo. E também queriam convencer ele a não ir no julgamento, porque John Hus, por exemplo, foi queimado quando foi no seu julgamento, né? Foi condenado, enfim. E Martinho Lutero falou: eu irei. Se Deus sustenta a causa, ela será sustentada. E aí, diante disso, né, nesse julgamento, veio o núncio do Papa e anunciou assim: retrata-te, ou você não sairá daqui. E Martinho Lutero disse que não iria se retratar, a não ser que ele fosse refutado pelas escrituras. E aí ele conseguiu fugir naquela noite, voltou para Wittenberg, porque senão certamente ele seria condenado, né?
E lá de Wittenberg ele continuava escrevendo e seus escritos estavam despertando todo o país, inclusive pessoas da Inglaterra liam, enfim, pessoas cultas e estavam assim sendo despertadas pelos os livros, os escritos de Martinho Lutero. Então quando a bula da excomunhão chegou, então ele foi julgado, né? Lutero, fora dos portões de Wittenberg, né? Ele queimou a bula diante de uma grande multidão, né? E o livro fala assim, ele não esperou que o Papa Leão X o excomungasse, ele deu logo um pulo da igreja romana para a igreja do Deus vivo. Então, diante de uma multidão, ele queimou a bula do Papa e pulou para a igreja do Deus vivo. Depois ele foi convocado por Carlos V para uma reunião em Worms, onde estaria também o núncio do Papa, nossa, reis, príncipes, meu Deus, era a maior assembleia possível no mundo daquele tempo. E também os amigos dele incitaram ele a não ir, ficaram convencendo ele a não ir. Martinho Lutero fez uma longa viagem acompanhada de milhares de seguidores e durante a viagem ele cantava a música Castelo Forte, de sua própria autoria. E quando ele chegou dessa viagem, inclusive, ele estava muito fraco fisicamente, mas ele passou a noite inteira em oração e jejum antes dessa audiência. E nessa oração ele suplicava ao Senhor, né? E antes dele ir para esse lugar em Worms, ele falou assim: ainda que haja em Worms tantos demônios quanto sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu aí entrarei, né? Porque Deus é maior que todos os demônios, porque Deus pode, né? Olha a fé desse cara, a fé de quem passa horas em oração e jejum. Então nessa noite anterior à audiência, horas de jejum e oração, toda noite de jejum e oração, suplicando ao Senhor, ele prostrado com o rosto em terra, lutou com Deus, chorando e suplicando que interviesse. E quando ele foi para frente das autoridades, ele já sabia que tinha vencido a batalha em oração, que a vitória era do Senhor. Então ele foi lá apenas para declarar quem é que manda, que não é ele, né? Que é o Senhor absoluto de tudo. E então ele falou de novo pro cara, pro anúncio do Papa: se tu não me refutares pelas escrituras, eu não me retratarei. Ele ainda falou pro Papa que se arrependesse, porque o Papa que estava errado. E quando ele voltou dessa audiência pro seu quarto, ele chorava e agradecia: está cumprido, está cumprido. Se eu tivesse 1000 cabeças, eu preferia que todas fossem decepadas antes de me retratar, porque eu jamais iria contra as escrituras. E aí então, Martinho Lutero certamente ia ser morto pelos papistas, né, quando ele voltasse para Wittenberg. Então o príncipe da Saxônia interviu e mandou muitos cavaleiros de madrugada mascarados que cercassem Martinho Lutero e escoltassem ele até o castelo de castelo de Wartburg. E nesse tempo, o Martinho Lutero ficou escondido lá por vários meses e ficou disfarçado de Cavaleiro Jorge. E aí, só que enquanto isso, fiéis oravam dia e noite para que Deus guardasse a vida de Martinho Lutero. Em 3 meses, no castelo de Wartburg, ele escreveu o Novo Testamento, traduziu, na verdade, o Novo Testamento para o alemão. E, sem dúvida, uma das maiores contribuições de Martinho Lutero foi dar ao povo alemão o direito de ler as Escrituras em sua própria língua. E o que fazia também de Martinho Lutero conseguir traduzir a Bíblia tão rápida, que além de conhecer latim, grego e hebraico muito bem, ele conhecia profundamente o autor do livro. Então isso era muito importante, né? Depois Martinho Lutero casou-se, ele deixou de ser monge, né? De ser da vida monástica, assim. Ele casou-se com uma freira chamada Catarina von Bora. Eles tiveram 6 filhos e o ardor pela palavra de Martinho Lutero sempre crescia. Só para vocês terem uma ideia, uma história curiosa, é que uma vez Martinho Lutero ficou no quarto 3 dias e a Catarina von Bora ficou desesperada. Aí ela chamou um serralheiro para arrombar a porta do quarto, porque o Martinho Lutero não saía de lá, não respondia, não comia, não nada, porque ele estava fazendo os comentários do Salmo 23. Tipo assim, ele mergulhava na palavra e se esquecia da vida, né? O legado de Martinho Lutero é praticamente incalculável. Ele era um excelente músico, escreveu livros, traduziu a Bíblia,
e foi considerado o pai das escolas públicas, porque ele acreditava que o ensino deveria ser dado a todos, inclusive as mulheres, que todos tinham o direito de saber, né? E ele, inclusive, teve muitas doenças, assim, e ele sempre falava assim: se eu morrer na cama, será uma vergonha pro Papa. Porque o Papa sonhava em queimar ele, né? Então, se ele morresse antes disso, o Papa já teria sido envergonhado. Então, o sucesso de tudo que Martinho Lutero fez, certamente, se deve a horas de jejum e oração e de busca pela sua palavra, pela palavra do Senhor. E aos 62 anos, ele pregou o seu último sermão, que dizia assim: ocultaste essas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos, né? Jesus falou isso, né? Então, Martinho Lutero, com 62 anos, no mesmo ardor do mestre, agradeceu ao Senhor por isso, e agora os pequeninos estavam tendo acesso à verdadeira palavra, né? E aí, ele foi para casa. Naquela noite, ele sofreu de um ataque cardíaco, e enquanto ele sofria de um ataque cardíaco, ele dizia: ó meu Pai, em breve deixarei esse corpo, mas sei que ficarei eternamente contigo e que ninguém pode me arrebatar das tuas mãos. Sob essas palavras, morreu o herói Martinho Lutero, que hoje se encontra diante do Pai, e o Papa jamais pôde queimá-lo, jamais pôde encostar naquele que Deus decidiu guardar. Hoje, palavras de Orlando Boiler, autor do livro Heróis da Fé, são essas: hoje, as 95 teses estão gravadas em portas de bronze na igreja do castelo. Contudo, este homem que perseverou em oração deixou gravadas não no metal que perece, mas em centenas de milhões de almas imortais, a palavra de Deus, que dará fruto para toda a eternidade. E nós, o que temos feito? As nossas coisas que temos feito na terra estão gravadas no metal que perece? Ou elas ficarão para sempre no céu? O que nós temos feito que ficará para a eternidade? É isso aí, pessoal. Obrigada por ouvirem mais essa história, e que o Senhor possa nos incendiar, como incendiou Martinho Lutero, a ter uma vida de profunda comunhão com Ele, para que a gente deixe marcas para a eternidade. Valeu!